Agora vamos falar da Clínica Tércio Rezende. A tecnologia mais avançada para diagnósticos e cirurgias você encontra na Clínica Tércio Rezende. Com grande espaço físico para o seu conforto, é o que faz toda a diferença, porque são os laços de amizades criados em mais de 30 anos, cuidando da sua saúde, cuidando da sua visão e construindo uma relação de confiança. A Clínica Tércio Rezende é sim oftalmologia moderna e segura. Fica na Rua Gabriel Ferreira, número 235, Centro-Sul. O telefone para contato é o 3133-2900 ou 9424-5200. Agora é a vez do quadro Mocinho ou Vilão. Vamos saber se a água da piscina pode fazer mal para o ouvido. Quem curte um banho de piscina já deve ter passado pela experiência de sofrer com água no ouvido. Dizem que o cloro dessa água pode fazer mal e provocar infecções. Será mesmo? A água da piscina é mocinha ou vilã? Toda vez que a pessoa banha, que tenha mergulho, pode acontecer de entrar água no ouvido. Acontece que quando o ouvido fica úmido, essa umidade ela tende a favorecer o crescimento de bactérias e outros micro-organismos. Então, ao perceber que a água fica no ouvido após um banho, deve-se tentar retirar a água. Ou o próprio movimento às vezes já sai, ou então com o uso de substâncias até como álcool, 70%, uma ou duas gotinhas, para poder secar o ouvido e não ficar com ele úmido. Cada vez mais as pessoas procuram formas para curar as enfermidades. Na Zona Leste, o trabalho de uma naturista vem chamando a atenção. Luísa Elizalde faz tratamento com produtos naturais e promete melhora do equilíbrio físico. A reportagem é de Egídio Brito. Quem nunca se viu à beira de um ataque de nervos? O estresse causado pelo dia a dia nos deixa com mau humor, irritação, cansaço e aquela sensação de que a qualquer hora iremos atacar alguém. Pensando em amenizar estes terríveis sintomas, esta terapeuta dedica-se há 11 anos à realização de técnicas e tratamentos com produtos naturais. Sou tudo isso porque eu sou uma buscadora e eu sempre sentia energia nas minhas mãos e sabia que eu tinha que trabalhar. E um dia eu descobri as terapias naturais através da professora Salvani, que é a nossa mestra maior, e comecei a fazer o curso. O curso foi de um enriquecimento muito grande, porque eu vi coisas que eu jamais poderia imaginar e tive muitos conhecimentos e amizades. Inclusive, eu nunca imaginei que tivesse tantos religiosos, freiras, fazendo esse curso. Nos tornamos amigas e aí eu comecei, devagarinho. Aí o médico amigo aqui ao lado me deu um espaço para mim, mas eu achei que deveria ser aqui na minha casa. Então é assim, vem aqueles que têm também muita dor na alma. No espaço criado para atender seus pacientes tem de tudo um pouco. Cristais, pedras quentes para aliviar a tensão e até argila terapêutica. Utilizamos demais. Fazemos uma papa e passamos nas nossas dores, como cataplasma diretamente. Já hoje mesmo eu dei um procedimento para uma senhora que está com processo de tireoide, com esse chakra aqui, laríngeo comprometido. Outra técnica bastante utilizada por aqui é a famosa acupuntura. Mas para quem tem medo de agulhas, pode optar por placas de cristais. Um procedimento inovador e indolor. Nós usamos nos pontos da acupuntura. Em vez de a gente usar as agulhas, nós usamos isso aqui. E a acupuntura... Certo. E a acupuntura é o carro-chefe aqui do seu... Porque nós fizemos o curso de terapias naturais. Para a gente fazer o curso de terapias naturais, nós temos que conhecer 5 elementos. Nós temos que conhecer a medicina chinesa. Chegou a hora do nosso quadro O que Comer? E hoje nós saberemos mais sobre os benefícios da pera para a saúde.
Ela é rica em sais minerais, como ferro, enxofre, silício, potássio, cálcio e magnésio, vitaminas A, C e do complexo B. Ativa a circulação, reduz a pressão arterial, possui função laxativa e digestiva. Uma pera pesando 166 gramas provê 2,3 gramas brutas de fibras e 4 gramas de fibras alimentares. As fibras não contêm calorias e são um elemento necessário para uma dieta saudável, pois ajudam a sustentar os níveis de açúcar no sangue. Uma pera do tamanho médio oferece 210 miligramas de potássio. Embora o potássio seja facilmente perdido através da transpiração, ele é necessário para manter batimentos cardíacos, contração muscular, transmissão nervosa e metabolismo de carboidratos e proteínas. Peras são uma excelente fonte de reabastecimento de potássio. Uma pera de tamanho médio oferece 7 miligramas de vitamina C, ou 10% das necessidades diárias. Como uma vitamina antioxidante, a vitamina C é essencial para o metabolismo normal e reparação de tecidos, ajudando a prevenir os danos dos radicais livres. A vitamina C melhora o sistema imunológico e promove a cicatrização de cortes machucados, até proteger contra várias doenças infecciosas. No dia 16 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Voz. Na ocasião, nós aproveitamos para conversar sobre os cuidados necessários para manter a nossa voz saudável. Esse é o tema da nossa entrevista com o otorrino Vitor Campelo. Confira. Dia 16 de abril é comemorado no mundo inteiro o Dia da Voz. Eu estou recebendo aqui o otorrinolaringologista Vitor Campelo para falar mais sobre este assunto. É uma data muito especial, né, doutor Vitor? Boa noite. Boa noite, com certeza é uma data muito especial. É um dia que é um dia mundial da voz, e aqui no Brasil nós também adotamos a mesma data, que é justamente um dia que a gente opta para fazer a divulgação dos problemas da voz, e também como a voz na era da comunicação é um instrumento de extrema importância, então é o dia que a gente também leva a conhecimento da população sobre os cuidados com a voz, para ter uma boa qualidade vocal, não só os cuidados com as doenças, né? Mas os cuidados para ter uma voz melhor, de melhor qualidade. Ou seja, existiu uma programação para isso, né? Existe, a Associação Brasileira de Otorrino, inclusive junto com a Sociedade de Fonoaudiologia, que são as principais áreas da ciência que estão relacionadas com a voz, tem toda uma programação no Brasil para divulgação, né? Entrevistas, atividades com o público, né? Atividades sociais de divulgação, orientação, explicação sobre doenças. Então é uma atividade que tem em vários locais e existe uma atividade sobre isso. Né? Quais são os maiores vilões da voz? Os maiores vilões da voz, o principal, na verdade, é o uso incorreto da voz, né? Esse é o principal vilão. Então, hoje, principalmente as pessoas que têm profissões, né? Que terminam usando muito a voz, né? E aí nós temos os jornalistas, os apresentadores, os cantores, os professores, né? Tem que ter todo esse cuidado, né? Então, o uso incorreto da voz, e abusivo, né? Principalmente, é o principal vilão da voz, né? Aí nós temos outras doenças que podem ser desde essas doenças que são causadas pela alteração, digamos, funcional. A pessoa tem uma estrutura ainda da corda vocal normal, mas termina utilizando de forma incorreta. O uso incorreto da voz ao longo do tempo termina levando lesão mesmo na corda vocal. E começa a formar os casos como os nódulos, né, que são os famosos calos nas cordas vocais, outras lesões como os pólipos, os cistos, que são lesões que aparecem na corda vocal. E, além disso, nós temos doenças mais graves, como câncer de laringe, né, que também o principal local de acometimento dele é justamente a corda vocal. Como é que é produzida a voz? Boa pergunta. A voz, ela precisa primeira coisa, precisa do fluxo respiratório. Então, a primeira coisa, precisa da respiração. A voz é formada no movimento de expiração, é produzido um fluxo, né, de ar e funciona quase como um instrumento de sopro, né? Ele produz o fluxo de ar, faz as cordas vocais, existe o fechamento, né? Elas ficam geralmente abertas para respirar e fechadas para falar. Então, quando você vai fazer a fonação, né, que é a emissão da voz, as cordas vocais fecham e aquele fluxo de ar faz com que elas vibrem, né? E a partir da vibração da corda vocal é que é produzido o som. Esse som, depois dessa produção do chamado som fundamental, né, ele vai ser articulado, né, na boca e no nariz para poder adquirir a linguagem, né, que é a voz falada, articulada. Ou seja, as pessoas devem se preocupar sim com a voz, principalmente as pessoas que têm rouquidão muito fácil, né? Que usam muito a voz e que a voz fica rouquinha, deve existir algum problema. Chama atenção também para os pais,
tá? Com relação às crianças, observar se sua criança em casa, ela tem algum tipo de problema na voz, é importante estar fazendo um acompanhamento com o otorrinolaringologista, e se houver a necessidade, aí sim, vocês encaminham para um fonoaudiólogo, né? Isso tudo vai evitar que no futuro possa existir algum tipo de problema ou até doenças, né? Como mesmo o doutor Vitor falou, doenças como o câncer, por exemplo, né? Exatamente. Então, é justamente isso. O otorrino, né, falando das especialidades, o otorrino é quem faz essa avaliação inicial, o diagnóstico da doença, para ver se vai ser um caso de indicação de medicamento, ou se é um caso com indicação de cirurgia, ou se é um caso com indicação de terapia. Nesse momento da terapia, entra um profissional muito importante, que é o fonoaudiólogo, que é quem vai fazer esse diagnóstico vai fazer essa avaliação da voz, como a pessoa utiliza a voz, como se ela está forçando, né, se ela está tendo hábitos, vícios, e vai trabalhar esses hábitos para poder que ela faça uma voz de melhor qualidade. Aparecem sinais na voz para a gente saber que tem algum tipo de problema com ela? Bom, a voz de boa qualidade, ela geralmente, primeiro ela é gostosa de se ouvir, né? Qualquer fator que gera um ruído, a voz fica de pior qualidade, ela fica mais áspera, ou ela fica mais rouca, ou ela fica chamando mais soprosa, fica mais fraca, né? Todos esses sinais, eles levam a gente imaginar que existe um problema na voz. E a partir daí se investiga. Todas essas doenças, elas costumam dar uma alteração nessa qualidade da voz. A alimentação é importante? Extremamente importante, né? A alimentação equilibrada, boa hidratação principalmente, né? Hidratação. Os profissionais que trabalham com a voz devem evitar a utilização de bebidas gaseificadas, né? Por exemplo, refrigerantes, bebidas alcoólicas antes daqueles momentos de emissão mais intensa da voz, que é uma coisa até comum, por exemplo, os cantores, né? Muito comumente eles fazem tudo de errado, assim, eles fumam, bebem bebida alcoólica e bebida gaseificada enquanto eles estão cantando. Enquanto eles estão cantando, né? Então, ali é uma agressão à corda vocal. Ele está usando a voz em alta intensidade, aí ele fuma, bebe e a bebida alcoólica e muitas vezes gaseificada. São coisas que não deveriam ser feitas. Por exemplo, também um professor que gosta de tomar muito cafezinho durante o dia na escola. Aquele cafezinho ali nos intervalos e excessivamente também prejudica a voz. Mas são fatores que aparentemente não têm repercussão, mas que fazem toda a diferença num profissional que tem alta performance, né? Porque, na verdade, um profissional da voz, ele é um atleta, né? Da voz. É um atleta da voz. Eu recordo-me bem que em entrevista a Cláudia Leite, quando ela veio aqui em Teresina, vou até convidar os nossos telespectadores, porque Cláudia Leite estará em Teresina, mais um grande evento aí da Calor Produções, e eu tive a oportunidade de entrevistar a Cláudia e me surpreendi, na verdade, quando fui fazer a entrevista, porque eu pensei em fazer uma matéria sobre um assunto. Quando cheguei lá, doutor Vitor, eu acabei indo para outro caminho. Eu fui fazer uma matéria para o Inside TV e quando eu encontrei a Cláudia e comecei a conversar com ela, me chamou a atenção quando ela chamou a fonoaudióloga dela. Eu disse, olha, uma pauta para o Canal Saúde. E aí eu fiz uma entrevista maravilhosa com ela e ela justamente é uma cantora que usa a voz, como o doutor Vitor falou, é uma atleta da voz, mas ela tem todos os cuidados, ou seja, antes de iniciar o show, ela fez todo o preparatório com a fonoaudióloga dela. Ela me disse na entrevista que a fonoaudióloga dela acompanha ela em todos os shows, que é imprescindível o acompanhamento dessa fonoaudióloga, até mesmo mais importante do que a cabeleireira, do que o maquiador. E eu achei isso fantástico, porque ela valoriza a voz dela, porque ela sabe que a voz dela é um instrumento de trabalho, né? Então, assim, exatamente. É perfeito isso. Exatamente. Os profissionais, por exemplo, observam um atleta, ele tem o fisioterapeuta e o preparador físico dele, né, para poder fazer essa orientação. Os profissionais, por exemplo, do canto, ainda os que tiveram possibilidade de estudar o canto, muitas vezes na grade do curso de canto, da teoria musical, muitas vezes eles têm até algum princípio de orientação de higiene vocal. Mas um profissional, por exemplo, que faz uma universidade, uma graduação em jornalismo, em pedagogia, licenciatura, deveria ser obrigatório ter uma cadeira que falasse sobre os cuidados com a voz. Eu também acho, assim, né? Até mesmo para poder os jornalistas, os apresentadores saberem usar a voz. Porque é impressionante, olha, gente,
Eu já fiz várias sessões de fonoaudiologia, mandar um beijo muito especial para a doutora Messia Bandeira, que é minha fonoaudióloga. E a Messia, por muitas vezes, ajudou a melhorar a minha voz. Às vezes a gente não tem uma voz tão boa, mas a gente quer trabalhar com televisão, a gente precisa cuidar da nossa voz, né? E é impressionante como um fonoaudiólogo, juntamente com o otorrinolaringologista, esse trabalho em conjunto fazem com que a gente mude, inclusive, o tom da voz, né? Melhore bastante. Com certeza. Se eu pegar matérias minhas do passado e ver a minha evolução hoje, com esse tratamento fonoaudiológico, eu já melhorei bastante, né? E ainda posso melhorar muito mais, porque a partir do momento que você faz o acompanhamento, que você trabalha a sua voz, que você tem essa conscientização, claro que você vai melhorar muito, né? Com certeza, você vai aprender a questão da respiração, né? A questão do aquecimento, do desaquecimento, a questão da entonação, né? Tudo isso faz parte, não só o tratamento da doença, né? A gente parte do pressuposto que a pessoa deve procurar quando está doente, né? Na verdade, ele deveria procurar para preparar para ter uma qualidade vocal melhor, uma melhor possibilidade de explicar melhor as coisas, né? Ter um timbre melhor, uma entonação melhor e poder ter uma qualidade vocal no final melhor. Ou seja, prevenir é sempre a melhor solução. Para encerrar essa nossa entrevista, eu queria que o Dr. Vitor deixasse aí algumas recomendações básicas para os nossos telespectadores. Bom, primeira coisa é em relação à intensidade da voz, né? Que a gente deve falar na intensidade necessária para que o interlocutor possa ouvir, né? Então não adianta falar nem gritando, né? Falando alto demais e nem também falar baixo demais ao ponto do interlocutor não poder ouvir. Existe também uma falsa impressão de algumas pessoas que é aquela voz sussurrada, que você vai contar um segredo, e ficar falando também sussurrado por muito tempo, né, termina também forçando a voz. Evitar ficar muito tempo conversando em locais muito ruidosos. A gente que hoje em dia com a vida noturna muito intensa, badalada, esses locais com som, com música, muita gente, termina sendo muito ruidoso e a pessoa tem a impressão que está falando uma intensidade, quando na verdade ele está falando bem acima dela para poder ser compreendido. Então, evitar ficar falando muito tempo nesses locais muito ruidosos, ter uma boa hidratação, né? Uma alimentação equilibrada, com bom conteúdo proteico, com baixo teor de gordura, evitar o uso muito intenso de bebidas gaseificadas, de bebidas alcoólicas. Para os profissionais de voz, né? As pessoas que usam, hoje profissional de voz, na era da comunicação, praticamente todo mundo usa a voz na profissão. Então, tomar os cuidados de evitar ficar ingerindo o fumo, né? Fumar, ingerir muito café, né? Durante os momentos que tem que usar muita voz. Todos são cuidados que devem ser tomados, né? E que faz toda a diferença. Toda a diferença. Muito obrigada pela entrevista e na próxima semana nós voltamos com mais um convidado especial para o Canal Saúde para você. Daqui a pouco tem uma matéria sobre a moda das mulheres rãs nas academias. E no quadro Tira Dúvidas, vamos entender por que o nosso sangue é vermelho. A tecnologia mais avançada para diagnósticos e cirurgias, nós temos. Espaço físico para o seu conforto, nós temos. Mas o que nos orgulha e faz toda a diferença são os laços de amizade que criamos em mais de 30 anos, cuidando da sua visão e construindo uma relação de confiança. Clínica Tércio Rezende. Oftalmologia moderna e segura. Uma vida, uma história de dedicação, muitas doses de carinho dentro do seu coração. Todo dia amizade é tudo, tranquilidade é bem-estar. É tão bom viver nesse mundo, nesta grande festa vibrar. Há 30 anos, com a saúde na medida, Unimed Teresina, a gente cuida da sua vida. Unimed Teresina, 30 anos, a gente cuida da sua vida. A mais avançada tecnologia em medicina nuclear acaba de chegar ao Piauí. PET-CT, imagens em alta resolução, maior agilidade na detecção do câncer e metástases, maior precisão em diagnóstico de estágio, acompanhamento e controle do câncer. Mais uma inovação que você encontra só na UDI. Consulte seu médico e converse sobre o rastreamento de células cancerígenas por PET-CT. O futuro é hoje.
UDI, sua saúde é agora. Oncologia é a especialidade médica que estuda o câncer e seu tratamento. No cuidado envolvem-se vários profissionais: oncologistas, oncocirurgiões, oncopediatras, hematologistas, patologistas, radioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, musicoterapeutas e técnicos. É um tratamento humanizado que encontra na Oncoclínica toda a estrutura para esta batalha. Oncoclínica, com você contra o câncer. 3194-5000. Por trás de cada coração existe uma vida. E por trás de cada vida, existem muitos corações que pulsam de felicidade. 25 anos depois do começo, o Itacor cresceu. Tornou-se um hospital multidisciplinar, mas não perdeu sua principal virtude, que é estar no coração das pessoas. Itacor, 25 anos de muitas vidas. Dr. José Itamar Costa, diretor técnico, CRM 973. Bem-vindo ao Laboratório Exame de Teresina. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliado a profissionais capacitados. Garantem resultados precisos aos seus exames. Laboratório Exame de Teresina. Compromisso, qualidade e a certeza de resultados precisos. Descubra todas as vantagens que só o Laboratório Exame lhe proporciona. Laboratório Exame de Teresina. A segurança e a qualidade que você precisa. Você conhece a Diolaser? Na Diolaser você encontra ambiente agradável e seguro, atendimento personalizado, depilação definitiva com laser de diodo, tecnologia avançada, tratamentos estéticos de última geração, eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já? Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para a Diolaser, Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética.